Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para estruturar o nosso interior, colocar tudo dentro do lugar, para que possamos prosseguir ao alvo e não parar. Vamos lá? Vamos para mais uma conversa? Vamos para mais uma breve reflexão? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar através dessa mensagem. Um texto para a nossa breve mensagem encontra-se hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Quero ler com vocês a partir do verso 23, para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. No dia de hoje, diz assim, ó. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhada de oficiais militares e de homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e em seguida disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue o seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que depois de o interrogarmos, eu tenha algo para escrever, pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar acusações contra ele. Glória a Deus, irmãos. A trajetória de homens e mulheres de Deus às vezes passam por essas situações, a qual nós colocamos todas as pessoas do lado perplexas. E esse é o sentimento que parece que permear o coração do rei Agripa e do governador Festo, principalmente do governador Festo. Paulo, irmãos, ficou preso 2 anos, mas antes de fazer a contextualização daquilo que ele está vivendo agora, quero lembrar que o livro de Atos é uma ponte da vida de Jesus Cristo que se entregou por nós para salvar-nos de nossos próprios pecados, e esse evangelho, essa boa notícia, vem se espalhando através de homens como esse, Paulo. Lembra aqui falar que Paulo, ele mesmo estava decidido a se entregar por amor ao evangelho, por amor a essa palavra que nasceu através da cruz de Cristo, através do envio do próprio Filho de Deus e chegou até nós. Paulo teve participação bastante importante. Ele fala no capítulo 21 que estava disposto a se entregar e até mesmo morrer, depois de ter recebido uma promessa para levar justamente a palavra ao imperador, que era César, no momento o homem mais importante do mundo. E ele tinha ficado 2 anos presos ali com o governador Félix, pelo que parece até se converteu, não dá para saber, mas ele tinha bastante temor e interrogou Paulo. Ali numa tentativa de ganhar alguma coisa de Paulo, manteve ele preso mais 2 anos, e nesse meio termo trocou de governador. Festo assumiu o lugar e estava interrogou Paulo primeiro, e chegou aqui, aonde nós temos justamente a mensagem a ser aplicada, onde o rei Agripa e toda a sua comitiva chegou. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes, porque fala assim, no dia seguinte, Agripa e Berenice, que é a esposa, chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhado de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que no caminho da promessa, gente importante vai parar para te ouvir. Quando Deus te colocar no caminho da promessa, Deus te colocará numa rota onde gente grande se reunirá para te ouvir. Pessoas que talvez você nem pensasse. E isso faz parte da honra. Por quê? Como a própria palavra fala, não tinham nada para acusar Paulo e eles estavam ali curiosos. A palavra fala que o rei Agripa ficou curioso para ouvir o que ele tinha a falar. Chegaram com grande pompa, ou seja, com grande majestade, com grande fama, com grande honra, com grande, com um aparato todo de pessoas e homens importantes. Mas estavam querendo ouvir, era Paulo.
queriam ouvir justamente Paulo. Em Romanos 2, versículo 7 diz: ele dará a vida eterna àqueles que pacientemente fazem a vontade de Deus, procurando a glória invisível, a honra e a vida eterna que ele oferece. E é justamente essa que ele oferece. Por quê, irmãos? Porque aqui nós vemos um homem que está preso, mas totalmente liberto, totalmente livre. E homens que estão livres, presos em sua aparência, presos em sua pompa. Homens livres em celas e homens presos andando soltos pelas ruas. As algemas nunca foram sinal de prisão. Muitas vezes a nossa própria prisão é o nosso próprio ego. E olha o que a palavra continua falando. Em seguida disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Percebe, meu irmão, que no caminho daquilo que é o propósito que Deus estabeleceu para nós, também terá acusações, ameaça de morte. Por quê, irmão? Porque a nossa guerra, ela é espiritual, e por trás disso está Satanás. E como nós vemos retratado no livro de Apocalipse, João trata Satanás como o acusador das nossas almas. Eu trouxe aqui para vocês o Senhor Jesus falando que se eles perseguiram o próprio Senhor Jesus e não o ouviram, imagina nós que resolvemos entregar a nossa vida por mestre. Então, irmão, não se espante, minha irmã, se no caminho tiver difícil, se no caminho a opressão for ferrenha, se a afronta vier justamente de quem você esperava ajuda, se principalmente a perseguição começar dentro da sua própria casa. Começou em Jerusalém, começou com os deles, porque ele se voltou para o caminho. As pessoas, irmãos, elas só perseguem aquilo que faz sentido para elas. Elas só perseguem e procuram justamente aliados com aquilo que é a opinião delas, com aquilo que elas acreditam ser verdade. A partir do momento que nós não concordamos mais com ela, olha o que a palavra fala. Fala assim, o homem cuja morte é exigida. Vão começar a exigir, sabe? É só a gente partir para o caminho da verdade, porque Jesus é a verdade. Foi o que aconteceu com Paulo. Então, no caminho, meu irmão, também terá acusações, no caminho terá exigência de morte, no caminho terá opressão e no caminho terá opressão. Mas saiba que o Senhor está no controle disso tudo e Ele usa tudo isso para aperfeiçoamento, para nosso aperfeiçoamento. Então não tenha medo e não se preocupe. Olha o que fala em Hebreus 12:3. Se vocês querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pensem na resignação dele, está falando de Jesus, a resiliência dele quando homens pecadores faziam estas coisas tão terríveis com ele. E está falando justamente da perseguição, irmão. Então haverá perseguição, haverá sim apontamento de dedos apontando, irmão, porque é o que eles sabem fazer, é o que eles podem fazer, é o que eles aprenderam a fazer, é o que o mestre deles ensinou eles a fazer. Mas toda acusação vem do inferno. Silencie-se. Percebe que Paulo não falou nada? Paulo estava cumprindo um propósito, e é justamente essa perseguição, é justamente essa acusação, essa ameaça de morte que está levando Paulo ao propósito. Eu quero repetir porque eu creio que alguém precisa ouvir. É justamente a acusação, é justamente a perseguição, é justamente a opressão do inimigo que nos leva ao propósito. Eu estou pregando aqui para alguém que está cansado, que está se sentindo desanimado, que está exausto. Irmão, você está exausto, minha irmã, você está exausto porque você está olhando para o opressor. Olha para esse céu imenso, azul, e o autor da criação que te guarda, porque quem te guarda não dorme. E ele está usando justamente esse momento de aflição para te levar ao propósito. O propósito tem que ser maior que a dor. O propósito de vivenciar aquilo que Deus prometeu tem que ser maior que toda a afronta do inimigo e a acusação. Não ligue, silencie-se. Olha, a palavra fala: em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Haverá também, irmão, isso é bom, né?
quando as pessoas percebem a verdade que nós carregamos, a semente que nós carregamos, haverá também quem veja como realmente é. Eu quero repetir, haverá também quem realmente veja como é. Saiba que a bondade e a fidelidade do Senhor também estará ali com pessoas importantes, com pessoas que talvez poderiam ajudar e até mesmo soltar, mas não é a intenção de Paulo aqui. Ele precisa, é o propósito que Deus colocou no coração dele, é a semente, é a palavra que ele carrega, é o projeto do céu que ele carrega. Ele tem que ir pregar para o imperador. Então, irmão, haverá pessoas que vejam como realmente é, vejam a verdade, vejam com clareza daquilo que você carrega. Isso traz força e gratidão aos céus. Neemias passou por isso ao reconstruir o muro. A palavra fala que quando Neemias chegou do cativeiro babilônico, ele orou para Jerusalém e viu a cidade em ruínas. Chorou por 3 dias, mas se levantou e foi falar com o rei, pedindo permissão, pedindo as cartas para ele poder reconstruir. No final do versículo 8 de Neemias 2, a palavra fala o seguinte: e o rei concordou com esses pedidos, pois Deus estava sendo bondoso comigo. E Deus está sendo bondoso com você, meu irmão. Deus está sendo bondoso. Há afronta, mas também há a fidelidade e a bondade do Senhor. Há o medo, mas há a graça que nos permeia e nos encoraja a ir além. Há a vontade de desistir, mas há o levantar do Senhor todos os dias. Sabe, falando, continua, segue em frente. Então, calma, porque você verá a bondade do Senhor. Olha o que a palavra fala. Fala assim, contudo, uma vez que ele apelou ao imperador para que julgue o seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Então, irmão, haverá a cooperação dessas pessoas para que o propósito seja estabelecido. Mesmo que eles não queiram, eles estão agindo ali de acordo com aquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Todos eles, os inimigos, os que trataram bondosamente, tudo que está ao seu redor, meu irmão, está de acordo com o plano de Deus. Você não entregou? Você não acredita que tem uma semente plantada no teu coração? Nós não acreditamos que essa semente é poderosa para salvar nós e os que nós amamos? Então haverá cooperação com o propósito. Romanos 8, 28 diz que todas, eu quero repetir, porque na etimologia da palavra diz todas. Irmão Alisson, mas você não sabe como é que está aqui a minha vida. Está apertado, o coração apertado dia e noite, todas. Irmão Alisson, a minha mãe e o meu pai se virou contra mim depois que eu comecei a seguir a palavra de Deus, todas. O meu namorado me deixou, todas. O meu esposo parece que não me vê mais da mesma forma, todas. O meu patrão está com a casaca virada, todas. Romanos 8, versículo 18. O meu carro quebrou indo para o serviço e eu cheguei atrasado e fui demitido, todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E tudo que o Senhor permita que aconteça de dificuldade, toda a dor do propósito, toda a angústia da caminhada, irmão, não se compara com a glória que em ti há de ser manifestada. Então, fica calmo. Haverá colaboração para o propósito. Olha, e no versículo 26 ele fala, não sei, porém o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação. Porque, irmão, aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação clara contra ele. Aleluia! Olha, por isso eu trouxe hoje aqui diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que depois que interrogarmos, eu tenha algo para escrever. Você percebe, meu irmão, a perplexidade? Não entendem nada, irmão, e ninguém entende o que Deus tem contigo, porque o que Deus tem contigo, meu irmão, é só com você. Se ninguém mais crê, nós vamos crer. A nossa bússola é a fé, e a semente plantada florescerá. Eu quero repetir, a nossa semente é a fé, e a semente plantada florescerá. Saiba que se ninguém crê, creia você, irmão. Se ninguém crê, minha irmã, creia você. Por quê, irmão? Eles ficarão perplexos, não entenderão. Farão um agrupamento de pessoas importantes para entender o que Deus está fazendo na sua vida. Ficarão perplexos com o que Deus faz. Isso é natural de quem carrega uma semente.
Essa é uma evidência clara de que você carrega algo do céu. Isso só denuncia que um propósito foi estabelecido sobre a sua vida, que você foi chamado e escolhido pelo mais alto trono do céu. A palavra fala no livro de Provérbios que a glória dos reis é justamente essa: esquadriar e tentar adivinhar o que nós estamos fazendo, mas um homem espiritual não pode ser discernido para os que estão na carne. Embora o homem espiritual discerna tudo, o carnal não discerne nada. Então ficarão perplexos, ficarão confabulando, ficarão tentando adivinhar por onde você vai, de onde você vem e o que você realmente está fazendo. Qual é o segredo? Não compreendem e nem vão compreender. Então, creia você, irmão, creia você, minha irmã, porque essas mesmas pessoas tentarão plantar dúvida no seu coração. E precisamos compreender que a palavra de Deus é isso. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Eu amo esse versículo de paixão. Sei perfeitamente bem como parece loucura aqueles que estão perdidos, ou seja, na carne, quando ouvem a mensagem da cruz. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que esta mensagem é o próprio poder de Deus. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida. Ela fala assim, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É loucura para eles, irmão, mas poder de Deus para nós. E é poderosa para te salvar e poderosa para cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Então continue, porque no final fala assim, pois não faz sentido de enviar um prisioneiro ao imperador, sem especificar as acusações contra eles. Não há mais acusação. Mas aqui eu quero chegar justamente na motivação de Paulo, irmão. Por quê? Não vão achar o que falar, mas verão a sua motivação, verão o que te motiva. Olha, não acharão o que falar porque os que estão em Cristo Jesus não há mais condenação. O próprio Deus nos esconde debaixo da asa dele, irmão. E creia, isso é poderoso. Eu já vivenciei os meus opositores tentando procurar culpa, tentando procurar condenação em mim, em Deus, derrubando um por um. E vou ver outros sendo derrubados ainda. Por quê? Porque eu estou com um propósito firme. E enquanto isso nós experimentamos a paz. Em Isaías 26:3 diz que a palavra fala que ele manterá em paz, em perfeita paz, cujo o propósito está firme, e confia nele. Você confia nele, meu irmão? Você confia nele, minha irmã? Então saiba que o Senhor é responsável por confundir os inimigos. Por quê? O Paulo, ele era motivado, irmão. E aqui eu vejo justamente uma bênção que Paulo carrega que muitos esquecem na hora de carregar a cruz. Quando Jesus prega sobre as bem-aventuranças, ele traz justamente a lista de como os crentes devem ser. Mas eu gosto de Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiças, porque eles serão fartos. No Evangelho de Lucas, como médico, só repete esse mesmo versículo falando: bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão fartos. E quando nós percebemos, irmão, e analisamos essa palavra, o que encontramos? Que a fome e a sede, ela faz um papel vital para o corpo humano. Ela traz um alerta de que algo está faltando, podendo ser suprido com elementos como, por exemplo, o pão e a água. Pão para matar a nossa fome e sede, e água para matar a nossa sede. Agora, o que Jesus está falando é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, como Paulo, querendo pregar, sabe? Mas não faz sentido para essas pessoas. Por quê? Porque ele está preso por conta própria, porque ele quer levar a justiça de Deus àqueles que perecem, inclusive esses que estão cegos, testemunhando assim o seu encontro com o Mestre. E somente aqueles que têm fome e têm sede, meu irmão, pode compreender. Muitas pessoas procuram agir na força do próprio braço. Nós percebemos, irmão, que um caminho para o fracasso é justamente a independência de Deus.
justamente sair da independência, sabe? Matar a própria fome, matar a própria sede. E aí cometem um pecado ali e um pecado aqui. Os que esperam no Senhor, de repente, já não esperam mais. De repente, a justiça de Deus já não passa a ser tão mais importante. Por quê? Porque Deus deixou que a fome e a sede aumentassem. Nós percebemos isso na vida de Moisés, quando ele mesmo matou o egípcio, tentando fazer justiça. Percebemos também quando Pedro se colocou na frente do Senhor Jesus, falando que daria a vida para ele. E quando chegou o momento de fazer justiça, ele correu, negando o Senhor Jesus. Mas a fome e a sede de justiça, ela faz um papel importante para aqueles que ousam justamente a se colocar no caminho aonde precisa que a justiça seja feita, porque é nesse caminho onde Deus alcança muitas pessoas. E aqui eu quero terminar, meu irmão, porque o próprio Deus que deixou que nós fôssemos sedentos e famintos de justiça é o mesmo Deus que saciará. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiças, porque serão fartos. Olha, a palavra fala, e eu quero terminar aqui, irmão. Se Deus permitiu que você passasse por um vale, se Deus permitiu que você passasse por prisão, como Paulo, se Deus permitiu que você passasse por um deserto, Ele é o mesmo Deus responsável por fazer justiça. E eu quero terminar com Oséias 6:1, fala: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará, fez a ferida e Ele a tarará. Quero ler na linguagem atual, fala: venham e voltemos para o nosso Deus. O Senhor, Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas com certeza nos perdoará. Que essa palavra, meu irmão, possa despertar aqueles que verdadeiramente têm fome e sede de justiça, para cumprir o propósito de Deus, para receber da própria mão do Senhor aquilo que é a recompensa deles. Somente os que têm fome e sede que receberão do Senhor. Quem se sacia, quem no meio do caminho para pela dificuldade dos planos do Senhor, não acabam recebendo a recompensa. Que nós não venhamos a ser desses, que eles possam não achar o que falar, mas que nós possamos ser movidos por essa justiça que vem do céu, de alimentar aqueles que estão com fome, através da nossa história, através da verdade que carregamos, que tem o nome Jesus Cristo de Nazaré. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem, lembrando, Filipenses 1:21, viver é Cristo, morrer é lucro. E para quem vive e morre por Ele, Ele tem uma recompensa. O Cordeiro Santo tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus.